Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você vai encontrar aqui nesse vídeo. Vamos escutar aqui o treinador do Vasco, Fábio Carilli, que fez um pedido, para a torcida do Vasco, você vai ver aqui nesse vídeo. Vamos falar também da provocada, que o Vasco deu no Santos hoje nas redes sociais. O Santos que, através do seu presidente, deu algumas declarações bem infelizes, dizendo ali que era obrigação o Santos vencer em São Januário, enfim. Vamos escutar também aqui o Tietê, que fala da expectativa para o jogo da Copa Sul-Americana. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começo esse vídeo falando da FUT Fanatics, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code já está aparecendo na sua tela e você pode utilizar o cupom Machão da Gama tudo junto. Esse cupom te dá 7% de desconto em todo o site da FUT Fanatics, beleza? Você tá felizão aí, Vasco venceu, quer lançar aquela camisa nova, aquela peita nova do Vascão? Só ir no site da FUT Fanatics, link aqui na descrição desse vídeo, e o cupom Machão da Gama te dá 7% de desconto. Bom, vou começar esse vídeo aqui escutando o treinador do Vasco, Fábio Carilli. Carilli ontem, na entrevista coletiva, ele fez um pedido para a torcida do Vasco. Para a torcida do Vasco, talvez ser um pouco mais paciente. De certa forma, ele reclamou das vaias que aconteceram ali ao fim do primeiro tempo, que o Carilli pede para a torcida jogar mais junto, Uma coisa que a gente comenta bastante é que esse time do Vasco sente muito quando toma um gol, E o Carilli toca nesse assunto e pede para que o torcedor, enfim, quando o jogo estiver rolando, tá ali sempre, ao lado do time para que o time consiga reverter as situações adversas, como aconteceu no dia de ontem. Então confira o pedido que o Carilli fez ao torcedor vascaíno. Me preocupou muito depois que tomou o gol, que a gente começou a errar muito. A gente tem que entender a impaciência da torcida, mas que eles apoiem o tempo todo. Vai apoiar só na vitória? Que apoie, vem e apoie, que a gente está trabalhando muito sério aqui com os atletas. É muito fácil apoiar só quando está ganhando, Mas foi fundamental o torcedor vir, nos apoiar, nos ajudar, mas é algo que eu peço aqui. Ajuda até nos momentos difíceis. É o maior é o 12º jogador nosso. Eu sei o quanto é ruim jogar aqui. Eu sei com a torcida a favor nossa. Já passei essas experiências algumas vezes como auxiliar, como técnico e até mesmo como jogador. Muito feliz, casa cheia, é muito gostoso para nós profissional vivenciar esses momentos. Mas que independente do resultado, independente se a gente não estiver jogando bem, apoia. Porque a gente começou a errar muito depois que tomou o gol. Passe simples, O que eu mais falei no intervalo, quem comanda a nossa cabeça somos nós mesmos dentro de campo. Foi o que eu mais falei no intervalo. Tática nada, porque estava um jogo igual, chances para os dois lados iguais, imagino eu, ou um ou outro um pouquinho mais para lá, um jogo grande, que como é o Campeonato Brasileiro, e que é normal tomar gol. Se foi de erro, se não for, é normal tomar gol. Mas a gente tem que continuar concentrado e principalmente tecnicamente, individualmente falando da parte técnica, o simples tem que fazer bem feito. Senão a impaciência do torcedor aumenta e o nosso nervosismo dentro de campo aumenta. Isso já não é de hoje, isso já é de anos, é o que eu escuto das pessoas que trabalham aqui no Vasco. Então nessa hora eu não tenho que gritar nada no intervalo, sim acalmar e trazer principalmente a situação de que quem comanda a nossa cabeça somos nós. O torcedor não entra dentro de campo para tomar decisão. Então a gente tem que acertar e continuar fazendo o que estava planejado desde o início, independente de estar perdendo ou não. Tá aí, esse foi o treinador Fábio Carilli. Eu acho que tem todo um contexto, O Carilli está correto na fala dele de tentar
defender ali os seus jogadores, defender o seu trabalho. É claro que, nenhum profissional quer jogar sendo vaiado, sendo xingado. Ontem a torcida chegou a xingar, né, o Fábio Carille. Então isso com toda certeza incomoda. Por outro lado, né, o torcedor do Vasco já faz tudo que pode e o que não pode pelo clube. Ontem, mesmo com o ingresso mais caro, a torcida lotou o estádio, compareceu, fez uma festa muito bonita. O torcedor do Vasco está sempre carregando esse clube nas costas. Então, de certa forma, é injusto qualquer cobrança em relação ao torcedor do Vasco, pelo que o torcedor do Vasco tem feito aí nos últimos anos. Mas é aquilo, né? Quando encontra a sinergia entre time e torcida em São Januário, o Vasco fica praticamente imbatível dentro da sua casa, e sei que São Januário vai ser um fator decisivo, né, para o Vasco em 2025. Falando nisso, ontem o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, concedeu ali uma entrevista, cara, de uma forma completamente descolada da realidade, assim, né, o presidente do Santos, dizendo que é um absurdo o Santos perder para uma equipe como o Vasco. Ele usa ali, com todo respeito ao Vasco, mas que pelo que o Santos almeja na temporada, enfim, é inadmissível que o Santos não vença o Vasco em São Januário. Assim, uma maluquice total. Confira só o que disse o presidente do Santos. O Santos tem que vir aqui com o elenco que está hoje aqui enfrentando o Vasco com a vitória e sair com 3 pontos. Mas era um jogo para 3 pontos. O time jogou, fez o primeiro gol, não tivemos tantos problemas em termos defensivos, perdemos algumas oportunidades, mesmo quando estava 1-1, né? Um time que quer chegar na decisão do campeonato, entre os primeiros colocados, não pode tomar os gols que a gente toma infantis, né? São coisas assim impressionantes para um time que treina, toma os gols de cabeça. Bola aérea, relativamente, sempre tem esse tipo de dificuldade. E também, ofensivamente, quando você pode matar o jogo, tem que matar. O Campeonato Brasileiro é isso. Nós temos que ter um nível de competitividade muito alto. Nós temos que ter a consciência, né? Tomara que nós estejamos hoje fazendo essa reflexão, né? E o jogo do Bahia para a gente alcançar os 3 pontos. Bom, eu acho que o presidente do Santos e parte da torcida do Santos estão vivendo numa realidade paralela, né? Porque, sinceramente, cara, tu olha o time do Santos, é um time que não é nada demais. Para mim, é um time que é do nível do Vasco para pior. Se tiver o Neymar numa boa fase, é um time do nível do Vasco um pouquinho melhor. Mas o time que jogou ontem, sem Neymar e sem Soteldo, é uma merda gigantesca, né? É um time fraquíssimo, né? O time do Santos. Uma zaga com Zé Ivaldo e Gil, pelo amor de Deus, né? Estão completamente descolados da realidade. Parte da torcida do Santos e o presidente do Santos também, né? É uma brincadeira. Tomaram 2 ontem para ficar espertos. E o Vasco hoje deu uma provocada, né? O Vasco deu uma provocada hoje nas redes sociais. O Vasco postou ali uma charge, né, do Verratti e o Nuno Moreira pescando, né? Pescando um peixinho, peixe que é o símbolo, né, do Santos, né, o mascote do Santos. Então, a pescaria ontem aconteceu. Uma provocação sadia do Vasco, né? Muito bacana. Bom, o Vasco viajou hoje para a cidade de Arequipa, no Peru, onde vai disputar na quarta-feira o jogo pela Copa Sul-Americana contra o Melgar. E o Tietê falou sobre a expectativa, né, para esse torneio. Confira só. Bom, a gente sabe que a estreia dá uma ansiedade um pouco maior, né? Talvez e também por ter um bom tempo que o clube não disputava assim, competições sul-americanas. E acho que a gente se preparou bem, a gente está preparado para essa estreia fora de casa. Sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente se sente preparado para isso. Bom, eu voltei faz uma semana mais ou menos, né? Nem isso eu acho, mas o pessoal se preparou muito bem. Foram sessões de treino muito fortes, exaustivas, né? Para evolução de todo o grupo. Todo mundo se preparou igual, independente dos que iniciam a partida ou dos que entram no decorrer da partida. Então acho que a gente está muito preparado para as 2 competições que se iniciaram agora. Tá aí, meus queridos. Eu vou ficando por aqui, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!